Boa tarde. Que possamos nessa tarde com Jesus iluminarmos os nossos caminhos para realmente buscarmos nesse instante o conhecimento espírita que a mensagem de Jesus tanto nos acrescenta. É com imensa alegria que nós, que fazemos parte da Associação Espírita Trabalhadores, boa tarde, Aldenora, boa tarde, meu grande amigo Charles, que possamos nessa tarde trabalharmos juntos, depois de tantos períodos de conhecimentos, de experiências e de oportunidades, que a gente entrou um pouquinho mais cedo, não é? Para sairmos um pouquinho do... Aldenora sabe que a gente estava extremamente desejosos que tudo desse certo. E aí a gente sabe que em muitos momentos existem coisas para testar a nossa capacidade ou a nossa possibilidade de trabalharmos com Jesus. Diga, meu grande amigo, boa tarde. E aí a gente quis, realmente, faltando mais de uns aproximadamente 6 minutos, entrarmos para que tudo corresse bem. Mas é com imensa alegria que nós temos o nosso amigo Charles, a nossa amiga Aldenora, não é? Juntos nesse trabalho com Jesus. Cada um vibrando com as suas vibrações fraternas, com os seus pensamentos bons, não é? Entrou mais algumas pessoas, não é? Antônio, Vida, Reserva, não é? Sejam todos bem-vindos. E como nós dissemos, não é? Na tarde de hoje, nós temos a grande felicidade de estarmos juntos num tema extremamente desafiador, não é? É belíssimo a escolha do tema e realmente nos coloca uma grande responsabilidade, porque não é um tema que a gente apresenta sem uma boa pesquisa, sem uma boa busca, sem realmente uma boa sustância, não é? Para que a gente possa, não é, ter conteúdo condizente com a temática. Então, eu agradeço logo no início a temática que foi colocada aqui, que foi oportunizada aqui, e que nós possamos, no decorrer, né, do trabalho, estarmos juntos nas melhores vibrações. Realmente, nesse momento, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Obrigado por todos que estão aqui presentes, por todos que ainda vão entrar, não é? Vão acessar o nosso trabalho, mas que possamos, nesse instante, rogar a Deus, rogar a Jesus, rogar a sua boa assistência, para que a gente possa desenvolver o trabalho, não é? Dentro dessa proposta, desse desafio, não é? Que é realmente falar a respeito da mediunidade. Mas antes de falarmos,
a gente quer fazer um pequeno preâmbulo, não é? Para que a gente possa se envolver nesse trabalho e render um pensamento a todos aqueles que nesses instantes estão passando por momentos tão desafiadores, não é? Nosso amigo Rivaldo Pinheiro, meu grande mestre, meu grande professor, um querido meu, alguém realmente muito especial, não é? Mas, como eu disse, que nós possamos, nesse pequeno preâmbulo, nessa introdução da palestra, envidarmos todos os nossos esforços por essa paz que tanto precisamos, por esses momentos tão perturbadores, não é? Que nos causa tanta dor, que nos causa esses momentos de tantas incertezas, tantas dúvidas, mesmo sabendo que todo o processo, não é, tem toda uma verificação, um acompanhamento da espiritualidade maior. E o nosso mestre inesquecível, ele nos acompanha. E ele sabe exatamente que a criatura humana, ela tende a surpreender nos momentos de maior conflito, de maior calamidade, de maior dor. Então, essas pessoas, nós todos, né? Nesses momentos que são mais complexos, nós vamos buscar muitas coisas que estão guardadas. Ana Patrícia, né? Então vamos realmente mentalizar, pedir que todas essas nossas rogativas, todas essas nossas vibrações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos melhores sentimentos, uma nuvem de energia positiva possa realmente chegar a todas as pessoas que nesse momento estão com tantos tormentos, não é? Sabemos que as situações que acontecem, existe uma razão, existe um sentido, existe uma necessidade. Independente disso, não podemos ficar alheios à dor do próximo, mesmo sabendo que essa dor, com certeza, produzirá em cada um de nós uma atitude de transformação, de mudança, de comportamentos, não é? De valores, de visões. E acima de tudo, mas isso não nos impossibilita de envidar todos os esforços pela paz no mundo, para que tudo possa realmente mudar, tá bom? Então, vamos nesse momento que a gente fez esse preâmbulo, que pede a vocês, não é? Que todos vocês, todos nós, na realidade, que estamos nessa live, possamos, nesse momento, enviar, emitir as melhores vibrações para que realmente essas pessoas se desarmem principalmente do seu orgulho, não é? Desarmem principalmente dessa forma indelicada, dessa forma indesejável, entender-se melhor. Porque quando a gente se conhece melhor, a gente entende as limitações do outro. Que a gente use a compreensão para fazer desse momento um momento que vai recuperar a nossa razão. Kátia Borba, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos. Vamos orar, não é? Orar em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, em agradecimento à espiritualidade que nos coordena, que nos ampara, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos guias, aqueles que nos protegem tanto, aqueles que nos amam tanto,
aqueles que silenciosamente, anonimamente, nos acordam, convidando para um novo dia. Mas esse novo dia, ele só será realmente novo se nós nos renovarmos, se nós compreendermos a necessidade dessa renovação. Não é simplesmente um despertar de olhos, mas é preciso o despertar dos sentidos, dos sentimentos e do nosso coração. Cleide, boa tarde. Vamos orar. Jesus, Mestre excelso de bondade, socorre-nos, Mestre amigo. Precisamos tanto de Ti. Ajuda-nos, nos ampara, nos guia a momentos melhores. Tu que és o caminho, Tu que és a verdade e Tu que és a vida. Tu que és um caminho diferente. Tu que és uma verdade real. E Tu que nos concede uma vida em abundância. Que possamos, mediante todas as nossas buscas, que possamos nós envolvermos nesse momento para rogar por todos nós, por todos esses enfermos da alma, enfermos do espírito, enfermos morais. Cuida de nós, Senhor. Precisamos tanto de Ti. Nesse momento em que existe tanto desamparo, nesse momento em que existe tanta falta de altruísmo, de solidariedade, lança a Tua mão amiga para esses seres que somos nós, todos aqui em desafios. Que possamos sair vencedores desses tormentos que causamos, direta e indiretamente. Direta pela nossa ação, indiretamente, muito mais, pela nossa indiferença, pela nossa forma de pensar, plasmando energias negativas e plasmando assim uma psicosfera muito mais pesada. Então, Jesus amigo, Tu que és realmente esse grande pastor, conduz todo o Teu rebanho a um local onde realmente a paz possa ser por nós sentida, mas acima de tudo, um compromisso de fazermos a paz, já que Tu disseste um dia: eu vos deixo a minha paz e eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como dá o mundo, que é uma paz de interesses, mas a Tua paz, quando entra em nós, nós saímos aí a trazer bons frutos. Muita luz, muitas bênçãos e muita paz. Como eu disse no início, agradeço imensamente ao Centro Espírita 9 de Outubro, na pessoa de Aldenora como a sua presidente e nos demais diretores da casa, por ter me oportunizado um tema realmente extremamente desafiador e que nos leva a reflexões para utilizarmos como essa ferramenta para as nossas lidas, para os nossos trabalhos, e que nós possamos realmente sair daqui, não é? Que sair daqui de forma
mais fervorosos, mais dedicados e fazendo, acima de tudo, o bem que tanto precisamos. Obrigado, Joana, que chegou aí, a Gorete, não é? Muito obrigado à nossa querida Simone, não é? Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Vamos, após o agradecimento, não é? Vamos trazer para vocês algumas considerações a respeito do trabalho. Não poderíamos começar antes se não colocássemos os conceitos. Então, vamos iniciar entendendo um pouquinho mais do Espiritismo. Segundo o livro O que é o Espiritismo, esse livro aqui, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corpóreo. Isso aí está lá já no preâmbulo, não é, dessa magistral obra que o senhor Allan Kardec nos oportunizou para entendermos melhor essa doutrina que abraçamos, para que a gente pudesse ter uma identificação, um entendimento. E quando a gente fala que realmente é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, nós precisamos entender que essa natureza, como é que realmente é o espírito? Qual a sua forma? Como é que é realmente o seu jeito? Será que ele realmente tem cor? Tem alguma diferença? Como ele, enfim, as características próprias do espírito. Ao analisarmos a origem, não é? Como foi formado? Como ele surgiu? Como ele foi criado? Quando ele foi criado? E aí a doutrina nos apresenta que os espíritos foram criados sem diferenciação uns dos outros. Na sua criação, eles são criados simples e ignorantes. Simples na sua conjectura, ignorantes não de revolta, de raiva, de ignorância, que pode sugerir, não é? É isso. Mas a ignorância do desconhecimento, já que eles, no caso, são aquela folha em branco quando são criados. Mas, posteriormente, ele, no caso, vai tendo as suas oportunidades, as suas experiências, as suas escolhas, as orientações que são feitas, as informações que ele busca, o esforço que ele empreende, os caminhos que ele vai trilhando. Então, a partir daí, ele vai escrevendo o seu livro da vida. Ele vai realmente tendo um acervo, ele vai construindo o seu patrimônio espiritual. E quando a gente fala no destino, naturalmente, a forma da gente pensar num destino que pode ser muito feliz, num destino que pode ser mediano e num destino que pode ser de imensa dor. Embora que esse que vive um destino de imensa dor, de imenso sofrimento, na realidade não é uma dor eterna, não é um sofrimento para sempre, não é realmente uma prova, não é, que ele vai ficar submetido indistintamente ao longo dos dias, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Ele tem sim a possibilidade de renovar-se, de cair, como ele caiu, mas a possibilidade de novas
oportunidades dele sair daquela condição de dificuldade e de dor e poder realmente encontrar-se e encontrar antigos desafetos, antigas provações, para que assim ele possa ser provado, né, nas provas e expiar, não é, as situações infelizes que ele causou. Então, mas tem uma palavra bem interessante nessa definição do que é o Espiritismo, que se chama relações, não é? E aí eu quero que vocês, cada um guarde, anote na sua mente a questão das relações, para que assim, durante o trabalho, depois a gente possa naturalmente interagir mentalmente, já que vocês estão vibrando, vocês estão me oportunizando um vasto material de bons pensamentos, de boas vibrações. Esses queridos amigos e essas queridas amigas, não é? Tanto no plano material como no plano espiritual. Então eu sei que quando eu vou fazer qualquer trabalho, qualquer tarefa, os espíritos benfazejos, benévolos, que são extremamente compreensivos, que sabem o quanto somos limitados nas nossas formas de trazer, não é? Nesse caso, uma apresentação, eles conseguem suprir as enormes deficiências que sabemos que possuímos. E, por outro lado, de pessoas, não é, que são amigos de bons tempos, amigos até recentes, mas que se tornaram muito próximos, não é? Amigos que se juntaram conosco em momentos desafiadores e são nos momentos mais difíceis que a gente vê quem é quem, não é isso? Então, na hora da festa, na hora da alegria, vão ter aquelas pessoas que estão ali, como os nossos chamados seguidores, que não são amigos. Amigos, eles têm uma parcela diferente, diferenciada em nossas vidas. Então, que a gente possa guardar aí essa palavrinha tão importante chamada relações, tá certo? E aqui a gente vê, não é, nessa parte um segundo conceito, porque se a gente teve um primeiro conceito falando sobre a definição do que é o Espiritismo, a gente precisa, para oportunizar uma continuidade do trabalho, tem um segundo conceito que é a mediunidade, não é? Se eu pego Roais, se eu pego Aurélio, não é? Eles vão me dizer que mediunidade é uma qualidade de pessoas que, segundo o Espiritismo, têm a capacidade de se comunicar com as pessoas mortas, não é? É isso que eles colocam na definição deles, não é? Que a gente entende que é uma definição muito mais materialista a respeito da mediunidade e uma definição de pessoas que realmente não têm um aprofundamento, não é? E também muitas informações dessa, tanto Aurélio como Roais, eles traçam de uma forma geral, não é? É um entendimento, muitas vezes, de um senso comum, que eles vão aproveitando algumas informações mais técnicas, talvez, mais próximas, e faz assim um apanhado de informações e lançam para o grande público. Então isso aí é uma definição geral que com certeza não comporta, não consegue realmente atender aos nossos pensamentos, às nossas buscas. E aí a gente vai trazer uma informação mais concreta, não é? Em relação à própria questão da mediunidade. A mediunidade é a faculdade pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. É uma faculdade natural, inerente, não é,
ao ser humano. E aí a gente vai informar o seguinte: essa faculdade, ela possibilita aquelas chamadas que eu pedi para vocês guardarem, relações, não é? Relações entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo e o mundo espiritual. Então, a gente precisa entender bem isso. A gente precisa ter aquisição de conhecimentos. A gente precisa entender melhor o espiritismo para que assim a gente não viva fantasias e ilusões que a doutrina realmente não professa. E para que a gente não esteja passando tempo dentro dos centros espíritas ainda de uma forma aleatória. A gente precisa sair daquele âmbito de meros frequentadores, não é? Para serem pessoas, não é? Que agregam, não é? Agregam nas atividades, que possibilitam esforços, que se dedicam dentro da seara, que provocam nas suas comunidades uma informação, não é? Do espírita, não é? Porque ele, como Paulo já diz na sua mensagem de luz, nós somos cartas vivas. E como somos cartas vivas do Evangelho, nós também somos cartas vivas do conhecimento espírita. Então, nós somos espíritas e deveríamos refletir realmente o conhecimento espírita. Assim como, não é? A gente sabe que a mensagem que é trazida de uma forma realmente consistente da doutrina espírita e do espiritismo, a gente precisa entender que existe diferenciação entre doutrina espírita ou espiritismo e o movimento espírita. Deveria o movimento espírita refletir o que realmente essa doutrina nos oferece. Mas o movimento espírita, a doutrina espírita é a doutrina em si, é o que consolida, são as informações, são os tratados, são todos os pressupostos, trazem todos os embasamentos, não é? A respeito do que é o espiritismo. E o movimento espírita é o que fazemos dessas informações. E as nossas relações com os espíritos têm muito a ver, não é? Então, como a própria pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que indaga: os espíritos influem ou influencia em nossas vidas? E a resposta é direta, objetiva e muito precisa, como as respostas do Livro dos Espíritos. Muito mais do que vós imaginais. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Dirigem, Francisco. Se nos dirigem, nós somos marionetes nas mãos dos espíritos. De forma alguma. Nós realmente, ao estabelecermos o contato com espíritos superiores, nós nos deixamos levar pelas suas formas realmente generosas de nos conduzir ao caminho do bem. E quando a gente vê, quando se fala, por exemplo, em mediunidade, não é? A gente precisa lembrar que já que hoje nós vamos falar sobre mediunidade, o título tarefa fala que mediunidade, tarefa de amor, não é realmente um tema fácil, por isso que a gente precisa pesquisar. Precisa se debruçar perante as obras do Kardec. A gente tem ali todo o embasamento. Ele nos oferece os subsídios que tanto precisamos para a gente trazer realmente qualquer mensagem, qualquer informação a respeito do Espiritismo. Pegue lá, não vai ter erro. Não precisa buscar nada. Se você buscar as obras de Allan Kardec, são suficientes. Se você quiser realmente oferecer, oportunizar outras obras, tudo bem. Depende justamente do seu desejo, do seu objetivo, do seu planejamento, do seu propósito. Mas as obras do senhor Allan Kardec, elas são muito consistentes. E elas são muito abrangentes. E elas nos oportunizam de todas as informações necessárias
para o bom embasamento de um trabalho, para a robustez de uma tarefa ao qual nós nos propomos realizar. Bem, mas como eu disse lá no início, no conceito do que é o Espiritismo, tem lá um momento que fala sobre ciência, não é? Que é uma ciência justamente que eu falava no início, que eu disse assim, olha, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, coloca que o Espírito é uma ciência que trata, não é, da natureza e origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Está lá no preâmbulozinho. A gente já pediu que vocês pegassem relações e agora a gente vai precisar falar sobre ciência, não é? Toda ciência, ela tem, não é, um objeto ou um elemento de estudo. Toda ciência. Em homenagem à nossa amiga, a biologia, no caso, ela vai ter como elemento de estudo a vida, não é? Já que é o próprio termo grego bio, que é vida. Então, logos é o estudo da vida. Então, a gente vai entender melhor o elemento de estudo dessa ciência. Como eu disse, toda ciência tem seu elemento de estudo ou objeto de estudo. A numismática, não é? É a ciência que estuda nada mais, nada menos que as moedas. E a matemática, a gente sabe que estuda os números, as relações, as funções. E a gente vai ver a química, ela vai estudar a matéria. Então, enfim, toda ciência, ela tem um elemento, toda ciência tem um objeto de estudo. E sobre o qual os pesquisadores dessa ciência, os estudiosos, não é? Essas pessoas que formam a classe científica, essas pessoas que se arvoram, essas pessoas que se dedicam, não é? Elas vão naturalmente ter, deixa eu ver, alguma coisa que é toda a codificação é a base de estudo. O médico precisa estudar o Pentateuco, incluir. A gente vai chegar lá, Aldenora. Não se preocupa não, viu? Muito bom a colocação que ela faz aí, realmente. E aí ela amplia aí essas informações. Mas aí a gente, fechando essa questão de ciência, não é? A gente, como disse, como tem um elemento e um objeto de estudo, a gente vai ter como objeto de estudo do Espiritismo o Espírito. O Espírito é esse o objeto de estudo do Espiritismo. É ele que tem as relações, não é? É ele que provoca as situações de uma maneira geral, não é? Então, como forma, como maneira, como várias questões, aí a gente vai ter tudo em nossas vidas. A gente realmente vai suprir nessa análise o conhecimento espírita, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do espiritismo focado nesse objeto de estudo que é o espírito. Então é por isso que lá o senhor Allan Kardec nos oportuniza a questão da natureza, da origem e do destino. De quem? Dos espíritos, não é? Que naturalmente foi como a doutrina ela foi conhecida. Foi através das próprias participações, não é? Das interferências antes de entidades nobres, não é? Porque o senhor Allan Kardec, logo quando ele vai muito cedo, muito jovem, não é? Estudar com um dos maiores teóricos da educação, que até hoje é uma referência, que é Pestalozzi, o senhor Pestalozzi tinha grandes conhecedores. O próprio pai da geografia humana
passou por ele. O Froebel, que é o pai do Jardim da Infância, passou por ele. E o senhor Allan Kardec também passou por ele. Então, o plano espiritual, ele é estratégico, ele planeja, ele é organizado. As etapas reencarnatórias que nós temos aqui são profissionais técnicos, são profissionais realmente muito conhecedores. Eles sabem, e Kardec, naturalmente, não é? Que é senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele tinha naturalmente uma necessidade de um percurso. E esse percurso que ele faz no início vai ter consequências em períodos futuros. Por esse motivo, ele bebeu dos conhecimentos de Pestalozzi. Ele, não é, teve debates, teve discussões, teve naturalmente grandes provocações com esse grande teórico. Então ele pôde beber da fonte de um grande conhecedor para poder possibilitar o seu trabalho. E isso interferiu na forma como o senhor Hippolyte Léon Denisard, depois com o pseudônimo de Kardec, pôde trazer a doutrina. Os espíritos, eles trouxeram as informações, trouxeram os conteúdos, mas era preciso alguém com a capacidade dele, não é? Para sistematizar, para elaborar, da forma didática, porque o espiritismo é extremamente simples, extremamente objetivo. O espiritismo nos oferece todo o manancial de luz, não é? E nós que precisamos sair dessa acomodação, a gente precisa mergulhar nessas obras que são fantásticas e que nos oferece tantas informações. Mas a gente volta justamente naquele próprio conceito quando diz justamente da questão da mediunidade. Já que é para ser falado sobre mediunidade, um ato de amor, a gente precisa robustecer melhor. Mediunidade, você falou, Francisco, que é a faculdade pela qual se estabelece as relações entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Todos são espíritos. Por isso que é o elemento de estudo. Todos são espíritos, não é isso? E é uma faculdade natural, inerente a todas as criaturas. Francisco quer dizer que eu sou médio? É. Aldenor é médio. Charlie, todo mundo é médio. Todos nós somos médios, não é? Agora, é necessário que a gente entenda que existe alguns médios que têm uma maior ostensividade. Alguns têm uma maior, outros têm menos, não é? Outros nem percebem. E alguns até dizem que não são médios, mas nós somos. Porque, naturalmente, nós somos inspirados todo o tempo todo. E ao ser inspirado e receber essas intuições, receber essas inspirações, que a gente até, por nosso orgulho, achamos que é nosso. E os espíritos não ficam chateados com isso. O que eles importam é que a informação siga, que ela siga o roteiro de luz, que ela possibilite ajuda à criatura humana, que ela auxilie nesse processo de renovação espiritual, nesse processo de mudanças, de transformação, que todos nós somos convidados a intervir, a colaborar, a participar, não é? A juntarmos, juntarmos os nossos esforços e assim auxiliarmos nesse processo evolutivo da Terra. Então, que a gente possa entender que existe um outro ser, no caso, não é? Que é o médium. E aí esse médium, ele vai provocar realmente situações que vão culminar em alterações naturais, necessárias. E aí quando a gente fala que é inerente, ninguém dorme sem ser médium e acorda. O que aflora a mediunidade, no caso, é justamente um brotar. Mas ele já tinha a semente desde quando
ele, na etapa reencarnatória, que vocês lembram que eu disse assim, os espíritos, não é, que são técnicos reencarnacionistas, que trabalham justamente nessa área no plano espiritual, eles são extremamente habilidosos. Então, eles realmente colaboram para que a gente tenha, não é, os recursos necessários para atender bem e desempenhar bem a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa situação que vamos realmente precisar prestar contas depois. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, por uma questão natural. Se eles tanto nos ofereceram, depois a gente vai ter que prestar contas de tudo que a gente recebeu. Então, esses seres chamados médios, eles estiveram em todas as épocas da humanidade. Desde os hindus, não é? Nas situações mais remotas, nas civilizações, nos próprios Vedas, não é? Nos livros trazidos, eles tinham uma atuação muito próxima. E a Índia é um celeiro, não é, de espiritualidade. Então, desde épocas muito mais distantes, sempre teve, não é, no próprio Bhagavad Gita, nos próprios estudos mais aprofundados, as grandes participações dos espíritos orientadores, dos espíritos que traziam suas mensagens, que propunham tarefas, que traziam revelações. Então, os hindus, esses irmãos da Índia, eles tiveram uma participação sempre muito próxima da questão da espiritualidade. E a gente também lembra, naturalmente, do Egito, não é? Onde os pitões, onde as pitonisas, elas realmente celebravam aquelas respostas às consultas, não é? Às buscas daqueles povos desejosos das informações. Mas, infelizmente, não é? A gente tem várias informações e aí a gente lembra, não é, do próprio abuso, não é, que aconteceu no próprio Egito. E aí a gente lembra também dos sumérios, dos gregos, dos romanos, das épocas que aconteceu os oráculos, não é? Que traziam as suas informações. E ainda a gente lembra dos sacerdotes, que realmente tinham muita ligação com o plano espiritual e que revelavam novas verdades, novas informações a respeito de momentos, não é? Do futuro, considerados assim. Mas a gente também lembra, em Israel, os profetas, aqueles que realmente, muitas vezes, receberam vindos, não é? As mensagens proféticas de anjos, não é? Desses irmãos, que na realidade nada mais era do que espíritos desencarnados. De espírito, o próprio Moisés, que a gente pode, antes de falar de Moisés, não é? A gente pode lembrar de Sócrates, quando ele, em consulta com os chamados daimons, ele trazia justamente aquelas informações, aquelas cogitações, aquelas próprias reflexões profundas que Sócrates nos ofereceu através do seu discípulo Platão, não é? Que o Sócrates ele realmente não relata, não escreve, não traz para a gente essas informações, e o Platão é que o Sócrates ele tem assim essa forma de lidar. E aí as grandes informações a gente tem através daqueles que são os seus continuadores, mas que até hoje influenciam. A própria questão de formação do conhecimento tem uma frase que é fantástica, que diz assim: nós somos o que somos porque os gregos foram o que eram, não é?
a gente aprendeu o que a gente aprendeu, a gente discute o que a gente discute, a gente pensa o que a gente pensa, graças aos pensamentos, não é, dos gregos, que muito interferiram na civilização moderna, através dos seus conteúdos, através dos seus conhecimentos, através das suas próprias informações que foram tão oportunas para todos nós. E quando a gente chega em Moisés, porque a gente deixou ele lá no cantinho, não é, para que a gente não causasse um embaralhamento. Porque ao falarmos dos hindus, não é, de vários aspectos, ao falarmos do Egito, ao falarmos dos sumérios, dos gregos, dos romanos e depois do próprio Israel, a gente pode justamente colocar Moisés. Porque ali tem uma proibição, não é, que Moisés teve. Moisés realmente questionou, proibiu, não é, a comunicação com os espíritos. E aí eu vou poder defender a maneira de Moisés de colocar. Não é uma coisa que a gente deve se chocar na sua proibição, e muitas vezes o pessoal mostra assim, olha, Moisés aqui, ele proibiu isso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente precisa entender que as pessoas falam fora do contexto. Como as pessoas não estudam a história da humanidade, das civilizações, do conhecimento, as pessoas empurram de goela abaixo, e o pior é que a gente aceita qualquer forma que as pessoas colocam. E aí eu vou dizer a vocês, Moisés nunca foi contra, não é? Por quê? Porque ele mesmo foi beneficiado com as informações espirituais. Ou vocês acham ainda, não é, que naquelas pedras foi a mão de Deus que escreveu os 10 mandamentos? Não é? Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso não. Vamos entender que Deus não está aqui para ficar riscando pedrinhas em nossas vidas. Deus é o Ser Supremo, é o Pai Criador de tudo. E na realidade Moisés não tinha nem condições de ter essa proximidade com Deus, não é isso? Por mais elevado que ele o fosse. Então, na realidade, Moisés, ele recebe do plano espiritual aquele código que realmente trouxe um grande avanço, não é? O próprio não matarás daquela época, milhares de anos atrás, ainda hoje pensado por nós, que a gente precisa, aquelas pessoas que pensam ainda em pena de morte, estão totalmente contrários. Pegue lá o livro dos Espíritos, se debruce sobre eles, não é? A questão das guerras, você vai ver tão atual como nunca, não é? Na lei de destruição. Quando a gente pega lá a parte que fala, que trabalha, que esclarece sobre as guerras, a gente diz assim, meu Deus, os Espíritos têm conhecimento de tudo. Nós deveríamos ter nos aprofundado. Se a gente tivesse valorizado antes, não precisaríamos sofrer tantos sacrifícios. Mas, infelizmente, nós somos orientados, nós somos esclarecidos, nós somos ajudados, nós somos inspirados, nós somos o tempo todo influenciados para a prática do bem, mas cedemos à atuação de espíritos malfazejos, de espíritos menos felizes, de espíritos que realmente, não é, tentam desviar a gente do nosso caminho. Tiram realmente a gente do nosso roteiro. E isso faz com que a gente fique atribulado, não é? Pelas ações, pelas atuações. Mas somos nós que damos essa passividade. Somos nós que damos espaço, que damos campo a que esses seres, não é, atuem de uma forma tão negativa em nossas vidas. Nós precisamos reagir agindo de uma forma positiva, de uma forma mais serena, de ter a compreensão dos fatos e do conhecimento. Então, o próprio Mestre Jesus, ele pega o livro, os 10 mandamentos, e nos coloca de uma maneira muito clara, de uma maneira muito oportuna, de uma maneira muito importante, exponencial. Ele pega e diz assim, não é?
ele sintetiza os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E porque olha, como é que a gente ama a Deus que a gente não vê? Eles mesmos colocam. Como é que a gente vai amar o que a gente não vê se a gente não ama o que vê? Então, a gente precisa entender que essas informações, esses conhecimentos que são oferecidos, é justamente para que nós possamos ter um melhor entendimento a respeito da vida, das consequências inevitáveis que vão acontecer se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar um do outro. Nós vivemos em coletividade. Vivemos nossas provas individuais, mas num resultado de coletividade. De entender que o meu uso abusivamente, o meu excesso vai prejudicar, vai ter consequências. Nós vemos a própria fome no mundo e nós lembramos da mensagem de Gandhi que diz: "Sê a mudança que tu desejas ver no mundo". E ao realmente ser a mudança que eu quero ver no mundo, eu vou ter a possibilidade de entender melhor como lidar, porque o próprio Mestre Jesus disse: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Não é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus queridos irmãos e meus queridos amigos, ao estabelecer essa relação de Moisés, ele não vai de encontro. É proibido evocar os mortos. Ninguém proíbe o que não existe. Se ele proibiu, isso é uma prova cabal, é uma prova real, é uma prova concreta, objetiva, que existe a atuação dos mortos em nossas vidas, dos chamados mortos, entre aspas. Porque esses chamados mortos estão muito mais vivos do que nós. Porque nós estamos presos à matéria, presos ao escafandro do corpo físico. Eles estão libertos dessa matéria. Então nós precisamos entender o que é que nós estamos buscando dessa doutrina. O movimento espírita deveria ser o reflexo da doutrina e do espiritismo. Mas nós, infelizmente, teimamos em desobedecer às ordens gerais para uma planificação, para uma iluminação do mundo. E aí Moisés não proíbe a mediunidade, ele proíbe o abuso, os excessos que ele via, não é, no Egito. Ele via o que acontecia lá. Ele era testemunha dos abusos. Então ele resolve proibir para evitar um mal maior. Mas a gente precisa entender o que realmente esse trabalho de mediunidade oferece. Essa grande contribuição, essa ferramenta para todos nós que é a mediunidade. E nós, que somos os instrumentos de Jesus na vida do outro. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Jesus. Nós somos instrumentos da espiritualidade que conta conosco para que nós possamos desdobrar, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa realmente ser aquilo que nos compete. Então, ser um médium é preciso eu ter, acima de tudo, dedicação, entender qual é a proposta. Então, quando a gente lembra da sublime Joana d'Arc, ela que há séculos atrás traíra Jesus, de repente ela vem com a roupagem nova para realmente atender os desígnios do Cristo e ali libertar a França do poderio inglês. E ela, a jovem, se veste como soldado e vai às batalhas. Mas ela vê várias armadilhas no caminho. Mas ela escuta vozes que a direcionam para
não cair nas armadilhas. E ela consegue vencer. E qual é o seu contributo? Qual é o seu prêmio? Ela é entregue ao próprio poderio inglês pelos franceses. E ela, no caso, depois ela é morta, queimada. E aí, depois os próprios franceses a consideram Santa Joana d'Arc. Mas ninguém foge à lei. A traição que ela fez foi algo que realmente ela não previa essas consequências. Ela jamais pensou. Ela queria realmente que o Cristo invocasse os seus soldados, os seus exércitos do céu, para acabar com o Império Romano. E ela, tão amargurada, vê o seu mestre partindo, vê o seu mestre indo para a morte, que aquelas 30 moedas de prata nada representavam para ela. Ela tira fora e se mata. Mas o próprio Cristo, ao recebê-la, chamar Judas, mestre, eu não poderia ter feito isso. Não te atribule, Judas. Não te apavoreis. Se não fosse tu, seria outro. Eu vim aqui para te resgatar. E não se preocupes. Tu cumpriste com a tua tarefa. Até hoje, a gente tem a função de julgar o Judas e maltratar o Judas. E não sabemos a dimensão daquele espírito grandioso que nos trouxe e nos traz tantas belezas do plano espiritual e que faz com que a gente lembre que não devemos julgar, já que o Mestre já disse, não julgueis, para não serdes julgados. E a nossa Florence Cook, que chega examinada a corte inglesa, os próprios poderios britânicos, oferecem altas somas, altos valores para que William Crookes desmistificasse, mostrasse o charlatanismo daquelas atuações mediúnicas, mostrasse o embuste, as trapaças. Mas o William Crookes era um cientista seríssimo. E ele realmente aceita a tarefa. Mas através da médium Florence Cook, apresentando-se Kate King, ele pôde diversas vezes analisar o fenômeno mediúnico. E quando ele escreve o seu tratado, num livro que nós podemos ter acesso, chamado Fatos Espíritas, ele diz, não posso dizer que os fenômenos existem, posso dizer que eles são reais. Então, queridos amigos, queridos irmãos, a grandeza dessa obra só ratifica o conhecimento que nós deveríamos ter. E assim, a gente lembra de estudarmos o que é o Espiritismo, mas de lembrarmos também de espíritos grandiosos que dedicaram-se e que honraram o conhecimento espírita, como o querido e inesquecível Dr. Bezerra de Menezes. E indo mais, a gente lembra daquele dedicado apóstolo de Sacramento, aquele grande educador, aquele médium que realmente fazia ser o grande mandato, a grande tarefa de amor aos semelhantes, o nosso grande Eurípides Bassanufo. Que a gente possa entender e lembrar ainda inestimável ajuda
a contribuição, a grandiosidade de um espírito, de um homem chamado amor. Esse grande e dedicado amigo, que percorreu os caminhos do coração e que pôde oportunizar para a gente a maravilhosa escola de mediunato. No livro dos médiuns, no primeiro capítulo, o senhor Allan Kardec, de uma forma magistral, de uma forma didática, ele faz uma pergunta que para alguns seria uma pergunta comum ou muito ingênua. Há ou existem espíritos? Mas na realidade, o que o senhor Allan Kardec estava colocando ali era o nosso alicerce para que nós médios nos tornássemos seres responsáveis pela mediunidade que, a partir do conhecimento, poderia ser utilizada de uma maneira producente, para que a gente não se perdesse nos escolhos da obsessão, para que a gente não se perdesse nas fantasias da vaidade, nas ilusões do orgulho, nas armadilhas que existem no plano espiritual menos esclarecido, mas que são extremamente habilidosos e que nos conhecem bem pelos nossos calcanhares de Aquiles, que revelam a criatura que ainda somos. Mas nós precisamos apontar para a frente e para o alto, porque a gente um dia vai se libertar dessas amarras do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da falta de dedicação, da falta de comprometimento mediúnico, e lembrarmos que nós somos instrumentos de Jesus na grande tarefa de amor. E lembrarmos daquele homem chamado Chico Xavier, esse médium chamado amor, esse médium extremamente dedicado ao bem, que nos ofereceu vasta literatura e que nós espíritas não lemos, muito menos estudamos. Os grandiosos livros que descortinam o plano espiritual através de André Luiz, ou de Irmão X, que nos oferece as grandes notícias do plano espiritual, ou ainda da robustez, da grandiosidade dos livros históricos de Emmanuel, e que nós, ao bebermos daquela fonte, não nos perdemos jamais. Meus queridos amigos, para encerrar, existe uma mensagem do Espírito Bittencourt Sampaio, de um livro chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, numa mensagem que diz que Jesus está no leme, e que nós possamos entender que se Jesus está em nossas vidas, nessa tarde, que possamos deitar com Ele e acordarmos realmente com mais vigor, porque o trabalho continua. São poucos os trabalhadores, mas existe tanto trabalho. Então, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a todos que tiveram nessa live, não é? Que participaram, a Aldenora já agradeceu aí, mas eu agradeço de uma forma especial a esses queridos e essas queridas amigas que me acompanham e que me ajudam tanto. Que eu sou uma pessoa que precisa tanto de vocês, das suas vibrações, do seu carinho e do amparo. Vamos orar? Agradecendo essa tarefa, eu espero que eu tenha atendido às expectativas e aos objetivos da casa. O seno pode não estar materialmente funcionando, mas espiritualmente ele continua enviando para a gente, através do seu grande mentor, Djalma Montenegro de Farias, e dos seus trabalhadores encarnados, divulgando a obra de Jesus
com Kardec, que nós possamos estar juntos. Vamos orar, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade. Obrigado a todos. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, que infelizmente chegou a hora. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, mestre amigo das nossas vidas. Espiritualidade, que tanto nos ajuda, que tanto nos conforta e que tanto nos protege. Possamos nessa tarde, agradecidos, lembrarmos de todos aqueles que estão em momentos tão difíceis. Que possamos mentalizar a paz, mentalizar a luz e endereçar para eles os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores pensamentos. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, muito obrigado à espiritualidade e que possamos brevemente, não é? Se aprover a diretoria da casa, estarmos juntos em outros trabalhos, para que assim possa ser dado continuidade à divulgação do Evangelho de Jesus. E lembrarmos do que João Batista disse, que eu diminua para que ele cresça. Então que diminua o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa intolerância de todas as formas, para que Jesus cresça em nossas vidas e assim possamos ser o reflexo que deveria ser o Espiritismo. Lembrando da mensagem de Leon Denis que eu quero encerrar. O que será do Espiritismo? O Espiritismo será aquilo que dele fizermos. Não como doutrina, nem como o que é o Espiritismo, mas como movimento. Ele realmente será aquilo que dele fizermos, ou aquilo que não fizermos por ele, mas principalmente por nós. Muita paz.